Enquanto você vai em busca desta primeira epístola, no capítulo e versículo citado por mim, eu quero aqui fazer algumas considerações. Eu quero agradecer a Deus. Deus foi bom para comigo, me permitiu mais uma vez entrar pelas portas desta igreja, desta feita, neste congressamento da juventude, para, junto com todos os irmãos e as irmãs, dar a Deus a glória, a honra e o louvor que Ele é digno e merecedor de receber. Deus também me deu o privilégio e a honra de ser um dos seus arautos, um dos seus dispenseiros de mistérios, que vai trazer à igreja a sua palavra nesses dias. Então quero louvar a Deus pelo privilégio e pela honra de poder servir e servir a esta igreja com o humilde ministério que Ele me deu há alguns anos atrás. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estão à minha retaguarda, reverendo pastor Mário, que preside o Ministério das Assembleias de Deus de Catés, pastor Rodolfo, que preside esta congregação. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmão João Paulo, pela vida do Militão também, que presidem esta mocidade. Quero louvar a Deus pela vida de todos esses moços e essas moças. Quando eu vi vocês usando essa beca tão bonita, eu me lembrei de 10 anos atrás, quando eu liderava a juventude da Assembleia de Deus de Vila São José, pastoreada pelo reverendo pastor Elias Amorim, e todos os anos a gente colocava a mesma beca. Não que seja o caso de vocês, é claro, mas a gente colocava a mesma beca e os mesmos aparatos. Primeiro porque era bonito, e segundo para economizar um pouquinho do din-din, que só Jesus na causa. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, quero exaltar a excelência espiritual deste culto e também alimentar o improvisador. Vocês estão extremamente bem vestidos. Aos demais irmãos presentes aqui, a minha oração é que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Esta noite eu não quero demorar, quero ser bem rápido e objetivo dentro daquilo que Deus me deu. Tenho por certo que Deus fará coisas extraordinárias e espetaculares no decorrer desta festa. Então esta noite eu vou só dar o pontapé inicial, digamos assim. Tá bom? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Se existe alguém que não achou, é só dizer eu não achei. Por quê? Pega carona com alguém aí, vamos que vamos. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vou de novo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém? Os que podem e querem, se assentem. Os que podem, mas não querem. Os que querem, mas não podem, fiquem de pé comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, salvo Jesus, é claro, haja vista que o Velho Testamento fala que Jesus virá e o Novo Testamento que Jesus já veio e voltará. Existem alguns personagens que se destacam. Dentre eles, é claro, os 11 discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos e que revolucionaram o mundo contemporâneo a eles. E um dos personagens citados do Novo Testamento, que também foi extremamente, intensamente e extensamente usado por Deus, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que se converteu, empreendeu pelo menos 3 grandes viagens missionárias. A primeira grande viagem missionária, ele estava na companhia de Barnabé, e as 2 outras em companhia de Silvano, apelidado de Silas. A segunda grande viagem missionária empreendida por Paulo foi, segundo a vontade do Espírito Santo, por toda a Europa. E na Europa,
ele teve o privilégio dado por Deus de fundar uma igreja em Tessalônica. E segundo relato dos estudiosos, foi uma das igrejas mais prósperas, mais frutíferas, fundadas através do ministério de Paulo. Alguns anos depois, Paulo chama seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, e o envia até a igreja que estava situada em Tessalônica, para que ele soubesse como estava o andamento da igreja e para que trouxesse a Paulo esses relatos. Quando Timóteo volta e relata para Paulo tudo que ele havia visto, ouvido e tudo que ele havia pronunciado na igreja de Tessalônica, em meados dos anos 50, 51 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta epístola à igreja. Os três primeiros capítulos da primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo está parabenizando, está congratulando a igreja pela maneira como ela tinha absorvido e estava aplicando as verdades acerca do reino de Deus. Mas no capítulo 4, Paulo começa a tratar algumas questões internas dentro da igreja. E do versículo 1 ao versículo 8, Paulo fala especificamente sobre santificação. Paulo fala sobre santidade. Paulo fala sobre ser santo. E no contexto das palavras de Paulo, ele direciona santificação, santidade, ser santo em duas vertentes. Primeiro, ele fala de ser santo no sentido de fugir da prostituição, de fugir da imoralidade. E segundo, ele fala em ser santo para com o próximo, para com o seu irmão. E depois que Paulo alerta a igreja que eles deveriam se resguardar da prostituição, da imoralidade, Paulo está falando aqui de adultério, de fornicação e de coisas semelhantes a isso. E depois que ele fala que os irmãos deveriam ser santos uns para com os outros, e mais à frente ele até diz que não ia falar muito de amor, porque todo mundo já tinha ouvido que Deus havia dito desde o princípio: ama o teu próximo como a ti. Paulo continua escrevendo outras verdades a esta igreja. Para esta noite, uma vez que o tema desta festa é somos vasos de honra, quando santificamos a nossa vida na presença do Senhor, eu gostaria de tratar com vocês esse tema. O porquê nos dias de hoje tem sido tão difícil a minha geração, a geração dos senhores e senhoras presentes aqui, caminharem lado a lado num processo de santidade para com Deus. Se a própria Bíblia diz que Deus é santo, se a própria Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós temos que ser santos no corpo, na alma e no espírito, se a própria Bíblia, na primeira epístola que Pedro escreveu, diz que nós temos que ser santo como Deus é santo, e além, temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Por que é que hoje em dia a minha geração tem andado tanto na contramão da santidade a Deus, da santidade ao próximo? Eu não quero trazer uma palavra muito teológica para você essa noite, não é a minha intenção. A minha intenção é que você seja confrontado pelos motivos que estão te levando a andar na contramão do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida.
E sabe o que Deus falou comigo? Quando disse assim: diz à mocidade, diz à igreja que vai estar presente lá, que nestes dias tem sido tão difícil andar de mãos dadas com a santidade, porque o inimigo das nossas almas nunca fez tantas propostas sedutoras para a nossa geração. Nunca as propostas que o inimigo tem feito a nós, presentes aqui, foram tão sedutoras quanto hoje. Porque se a gente pegar a igreja primitiva, a gente vai ver que a ação e a atuação do inimigo, usando os imperadores, usando as pessoas que tinham poder naquela época, era perseguir, era prender, era maltratar, era colocar dentro das covas para que os leões matassem, dilacerando as suas vidas. Era uma perseguição que levava a igreja de Cristo a ser igual uma clara de ovo. Quanto mais batia, mais ela crescia. Mas com o passar dos anos, a estratégia mudou. Hoje em dia, não somos mais perseguidos, presos, maltratados e por fim levados às arenas para ser devorados por leões. Hoje, o inimigo das nossas almas nos faz uma proposta: permaneça na igreja, permaneça como membro, permaneça no grupo, permaneça indo quarta, sexta e domingo, mas só permaneça com o teu corpo lá, porque a tua vida vai estar bem longe de Deus. Nunca as propostas foram tão sedutoras como hoje. Adultere, fornique, pinte o sete e continue dentro da igreja com cara de ovelhinha, dando glória a Deus. Por que é tão difícil se santificar? Porque as propostas do inimigo nunca foram tão sedutoras como hoje. Mas sabe o que eu tenho para lhe dizer? Você só pode ser vaso de honra quando a sua vida está em santidade para com Deus. Foi o que Deus mandou me dizer. Eu não vou dizer que existiam pessoas que precisavam estar aqui para ouvir isso, porque seria até infantilidade da minha parte. O que eu preciso lhe dizer é que Deus reuniu um povo aqui essa noite para dizer: o diabo está com propostas sedutoras para nos fazer estar desviados e afastados dentro da igreja, com carteirinha de membro, com responsabilidade nos grupos, sentado nos bancos, mas longe de Deus há muito tempo. Mas esse congresso veio para, como ouro que é passado pelo fogo, arrancar a escória. Por que é tão difícil hoje andar lado a lado, junto e misturado, fechado com a santidade? Lembra de Mateus, capítulo 24 e 25, os dois capítulos mais proféticos desse evangelho, ditos pela boca do próprio Jesus? Lição de casa para você: chega em casa hoje e leia Mateus 24 e 25, porque, irmãos, só não percebe, eu vou até olhar aqui, sim, porque pode ser agora, só não percebe que a última trombeta dita por Paulo em 1 Coríntios 15, 51, está prestes de tocar quem está muito entrelaçado com esse mundo vil. Não é possível, pelo amor de Deus. As nações estão querendo oprimir, não vou nem falar disso essa noite, comprimir Israel, irmão. Está faltando água em tudo que é lugar do mundo. Estamos numa iminência de uma terceira guerra mundial e ainda tem crente brincando de ser crente. Deus te trouxe aqui. Segura
Deus. Não feche os olhos. Eu sei que hoje é o primeiro dia, a gente está assim na primeira marcha, a segunda, mas vamos gastar a terceira pelo menos. Levante as tuas mãos, sabe aquele glória a Deus que só Pinheiro não sabe dar? Diga glória a Deus. Eu vejo hoje em dia, Mateus 24, não vou demorar não, 24 e 25 são dois capítulos extremamente, estritamente proféticos, escatológicos, apocalípticos. E no capítulo 24, verso 12, Jesus diz assim: a proporção da balança é essa: aumenta a iniquidade, o amor esfria. Entendeu? A proporção da balança é essa: a iniquidade aumenta, o amor esfria. Iniquidade é diferente de pecado, irmãos. Pecado, no original, amártia, de onde vem a martiologia, significa errar o alvo, errar a meta, significa começar ré. Por que Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás? Por que ele disse isso? Porque o boi ia levando o arado certinho, retinho. Se quem estivesse conduzindo o boi olhasse para trás, ia desviando para lá, desviando para cá, desviando para lá e para cá. Aí quando olhava, estava tudo errado. Já reparou que tem gente assim, está dentro da igreja, mas uma hora está na esquerda, outra na direita, uma hora quer, outra não quer. Em nome de Jesus, Deus manda lhe dizer: para de olhar para trás. Hebreus capítulo 12, 1 e 2 diz assim: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos para aquele que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto se entregou a si mesmo por nós lá na cruz. Em nome de Cristo, levanta a cabeça do vitória, se vira o pé do chão e vai. Deus vai honrar a tua fé. A proporção é essa. Aleluia. Eu não me iludo. Eu não me iludo que a minha geração, eu tenho que dizer isso aqui, é confete em alguns lugares, é confete purpurina. É a minha geração. É uma geração de estratégias, de técnicas, de métodos, de chavões, de jargões. Eu não aguento em alguns trabalhos, porque o que eu vejo de pseudos que querem mover a igreja de Cristo com estratégias retiradas do YouTube, com técnicas escritas pré-culto. Hoje em dia a gente tem que pular no pé só e equilibrar fazendo 4 para sentir Deus. E eu te pergunto, aonde é que está a bendita pessoa do Espírito Santo? Deixou de trabalhar, deixou de operar? Não, é que a iniquidade aumentou, o amor desceu e a gente precisa de estratégia. Mas Deus tem levantado uma geração que sabe: só dá para ser vaso de honra se a vida estiver santificada em Deus, com Deus, para com Deus, junto e misturado em Deus. É essa a proporção. Iniquidade não é igual a pecado. O termo iniquidade significa coisa feita em demasia, em excesso, de forma continuada. Deus ama o pecador, mas aborrece, detesta, não tem pacto, negócio, aliança com o pecado. Pecar, infelizmente, a nossa natureza humana é uma natureza
que está inclinada ao pecado, ao erro. Não estou dizendo que a nossa natureza humana, ela tende a ficar pecando e errando. Estou dizendo que ela está inclinada a isso. Mas sabe o que é iniquidade? É cometer o mesmo pecado repetidas vezes, conscientemente. Aí, quando a mente cauteriza e o coração fica gelado, igual esse crente aí do seu lado, o culto não está bom para ele, não. A festividade não começou com o pé direito, não. Não, a oração inicial não foi boa, o louvor da harpa não foi bom, a palavra introdutória não valeu, os louvores cantados não está nem aí. Ele está esperando chegar o sábado de noite para vir aquele cantor do reteté, do replaplá e do repluplu, para ele pular no pessoal dando glória. Sabe o que é isso, irmão? Isso é falta de intimidade com Deus. Escuta uma coisa. Eu, graças a Deus, nasci e me criei dentro de uma igreja. Eu era presbiteriana, hoje estou na Assembleia. E se tem uma coisa que eu aprendi desde moço, tá? Porque eu tinha 9, 10 anos de idade, minha mãe me colocava no banco da frente para ouvir a palavra. E eu me lembro até hoje, eu estava na igreja presbiteriana dos 300 de São João do Meriti, lá onde Judas perdeu as botas 10 quilômetros antes, e eu estava lá assistindo o culto. De repente veio um pregador de fora, acho que ele era até da Assembleia, pregou sobre João 2. Depois daquele dia eu disse: eu quero ser pregador, eu quero ser pastor também. Hoje em dia a gente não vê mais isso na igreja. Hoje ninguém quer ser pastor, ninguém quer ser missionário, ninguém quer ser evangelista. Hoje a gente quer casa própria, carro do ano, dinheiro no bolso. Mas glória a Deus, que Deus reuniu um povo aqui que vai ter casa própria, que vai ter carro do ano, que vai ter dinheiro no bolso, mas também vai ser vaso usado por Deus para levar esta nação ao pé. Segura a mão do seu irmão e diz assim: o culto é individual. Quem faz o culto é você. Se o culto for frio, a culpa é tua. Se o culto for frio, a culpa é minha. Não é do pregador, não é do cantor, não é do dirigente. A culpa é nossa. Mas como esta noite, eu sei que você entendeu o que eu estou falando, a gente vai mostrar que o nosso culto aqui é do xereguete. Levante as tuas mãos aos céus. Eu vou lhe dar 15 segundos. Faz o que você sabe fazer. Melhor vai. Espírito Santo, não sou eu, não é o cantor, não é o dirigente, é tu, esta igreja. Então, se tu estás aqui, enche este povo agora. Para eu terminar, Deus mandou dizer a esta igreja aqui, sabe por quê? Estamos tão na contramão da santificação, de sermos separados inclusive para Deus, porque o nosso desejo, o nosso anelo, o nosso almejo, o nosso anseio por Deus não é mais como era antes. Posso te dar um brinde esta noite? Vou te dar um brinde. Outros ministros talvez te deem também, mas estou te dando um brinde esta noite. Sabe qual é? Um brinde que eu digo é como se eu estivesse te congratulando com alguma coisa. Faça uma retrospectiva. Faça uma introspectiva. Lembre do ministro que tu era há 10 anos atrás. Lembra do ministro que tu é hoje. Lembra da irmã que tu era há 5 anos atrás. E lembra da irmã que está no culto desta noite. Não lembra do jovem que você era
quando Deus te arrancou lá do mundão e te colocou aqui. E lembra do jovem que você é hoje? Fez a conta. Você não lia mais a palavra, você não orava mais, você não jejuava mais, você não tinha mais sede de Deus. E hoje não. Hoje você fica dentro da igreja, você ouve um tlim do Facebook, abre lá o celular e fica vendo quem curtiu as tuas fotos. Hoje não pode piscar lá a luzinha do WhatsApp, que tu fica desesperado, irmão. Hoje em dia, quando alguém sai de casa, ele não vê mais se trouxe a Bíblia para a igreja, vê se trouxe o celular. Até porque hoje em dia a Bíblia está no celular, né? Eu também tenho Bíblia no celular, mas eu não deixo de levar a minha para onde quer que eu vá, não. Tem gente que não esqueceu a Bíblia em casa, agora só anda com o celular. Cadê a tua Bíblia, irmã? Está no celular, você besta, rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa, eu amo andar com a palavra de Deus. Lembra quem você era e quem você é. Lembra da primeira festividade que você participou. Você não queria saber se o irmão estava cantando afinado, você estava semitonando. Você não queria saber se o pregador tinha errado alguma palavra. Você não queria saber se o som não estava do jeito que você queria. Você queria era sentar no banco da igreja, cantar com a mocidade. Você queria dar glória a Deus, dar aleluia. Sabe o que mudou? O nosso desejo por Deus mudou. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: é noite de resgate, é noite de voltar à comunhão, é noite de voltar às origens. Deus vai te arrancar do comodismo e vai te levar para o alto da presença dele. Vamos profetizar para eu terminar? Vamos profetizar para eu terminar? Chacoalhe alguém até ele ficar chateado. Não, se ele não ficar chateado, não vale. Diga assim: esse congresso vai mudar a tua vida. Pode dizer, diz para 3 pessoas: preparem para a gente aí um ambiente. A gente não quer mais Deus como queria. Essa é a verdade. A gente não tem mais desejo de Deus como tinha. Por isso que a nossa vida está essa tranqueira que está. Sabe o que Deus me fez fazer? Deus me fez parafrasear a epístola, capítulo, versículo que vocês escolheram, com o tema dentro dele, como um dos episódios que eu acho mais extraordinários, espetaculares, metafísicos, transcendentais do Velho Testamento. Zacarias capítulo 3. Já leu? Lição de casa, leia para chegar em casa. Sabe quem estava lá? O sumo sacerdote Josué. Ei, sumo sacerdote Josué. Zacarias é um profeta pós-exílico. Não vou falar disso, não quero falar disso. Junto com Ageu e Malaquias, forma uma tríade de profetas pós-exílico. Ele está profetizando para o sumo sacerdote que voltou do exílio, para servir como ponte entre o povo e Deus. Porque o sacerdote leva o povo ao Deus, o profeta traz Deus ao povo. E está profetizando também para Zorobabel, que era o governador. E Zacarias tem uma visão. Sabe que visão que ele teve? Ele viu um sumo sacerdote perto do templo, só que a veste dele estava toda manchada, toda maculada, toda suja. E sabe, Satanás, o diabo, o acusador, que no Apocalipse é chamado de Abaddon, Apolião, que tudo converge para alguém que acusa, que é o antagonista. João Paulo, Satanás estava com um dedo de riste no rosto do sumo sacerdote Josué, dizendo assim: vai ministrar? Vai entregar ofertas a Deus?